Então vamos nos preparar, né, para esse encontro com o Pai. Então feche os olhos um pouquinho, como nós sempre fazemos. Vamos buscar silenciar, né, a nossa mente de todas as perturbações do dia. E vamos tentar, nesses momentos que vamos estar reunidos, estar sintonizados com Ele, né? Um com o outro. E para isso nós temos que nos tornar pequenos, humildes, simples, desapegados das coisas do mundo. Busque então se esvaziar de tudo, de tudo aquilo que perturbou, tirou a sua paz nesses dias, não deixou fazer acontecer a vontade do Pai, não deixou dizer sim a Ele. Então abra a porta do seu coração e convide Jesus a entrar, a fazer morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender as mensagens que Ele deseja passar para nós essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Oi, a Kenola está aí. Oi, Kenola, boa noite. Boa noite. Oi, Kenola. Seja bem-vindo. Boa noite. João 14, do 1 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai.
Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busquem ler novamente, reflitam, peçam que Deus ilumine a cada um de vocês. Né? Então, João 14, do 1 ao 12. Depois nós vamos voltar e fazer a partilha. Cadê o cachorro?
Pronto, gente. Deu para ler pelo menos uma vez. Você vai ficar quietinha aí, viu? Tá bom? Bonitinha. Podemos começar a refletir? Podemos. Então vamos lá, né? Então o evangelho de hoje, vou dar uma pinceladinha só, depois vocês continuam, né? Então, o evangelho de hoje faz parte da despedida de Jesus, né, com os seus discípulos, e nessa despedida ele revela coisas maravilhosas, né, que nós podemos observar aí, né? E vamos refletir cada uma dessas coisas maravilhosas. Eu vou dar um início aqui, vocês depois vamos pegar cada um desses pontos e tentar aprofundar, né? Então Jesus vem a falar para os seus discípulos, né? Isso é muito lindo, viu? Que na casa do Pai tem muitas moradas, né? Então no reino de Deus ele tem muitas moradas diferentes, né? Nós podemos colocar assim, nós conhecemos basicamente que a Igreja Católica nos coloca para nós, né? O céu, o purgatório e o inferno, né? São 3 lugares, né? Mas entre o primeiro e o último, entre o céu e o inferno, tem muitos lugares mesmo, infinitas moradas, né? Entre esses 2 pontos, né? Em que nós vamos certamente para um desses, né? E dependendo do que nós vamos fazendo aqui, vamos preparando a nossa caminhada, nós vamos para um desses lugares, né? Então, quando Jesus fala que está preparando lugar para eles, né, é preparar o coração de cada um deles, né, é preparar as caminhadas de cada um deles, né, não está preparando lugar lá no céu para eles, mas está preparando eles aqui para que vá num bom lugar lá no céu, né? Diferente isso, né? Nós temos que buscar imaginar, né? Não é esse sentido de, eu vou preparar um lugar bom para vocês, não. Vou preparar o coração de vocês aqui para ir lá num bom lugar, né? E o outro ponto importante, né, que ele coloca aqui também, né, é sobre o Jesus participando, né, desse trio, né, Pai, Filho e Espírito Santo, dessa unidade, onde o Felipe fala que não conhece o Pai, e ele fala, mas se você me vê, estou todo esse tempo com vocês, se você está me vendo, você está vendo o Pai, né? Olha que bonito, essa trindade, né? Ele, Jesus, falou, eu estou falando tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, não vem de mim, vem do Pai. Então eu estou fazendo em todos os momentos aquilo que o Pai quer. Então, se eu faço tudo o que Ele quer, se eu falo tudo o que Ele quer, então eu sou o Pai. O Pai está em mim, eu estou nele e Ele está em mim. Então, o sentido da nossa vida aqui, nesse mundo, né, é importante nós refletirmos isso, é se aproximar de Jesus a ponto de ser Jesus, né? Como o Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que está vivendo em mim, né? Olha que bonito, é esse sentido que Jesus colocou aqui agora. É não viver mais o eu, mas deixar Deus viver em nós. É colocar de lado o egoísmo e no lugar colocar o amor, deixar Deus se manifestar em cada um de nós. Temos que dar esse tempo para que ele, esse espaço, esse tempo para que ele possa ter essa ação na nossa vida. Então, Jesus, na sua ação, ele fez acontecer a vontade do Pai e foi aquele que mais serviu. Ele se colocava a serviço em todos os momentos. Então, era a imagem de Deus andando aqui na Terra, né? É buscar elevar as pessoas, tirar as pessoas de baixo e fazer com que as pessoas tenham vida, que as pessoas compreendam os erros e comecem a acertar a vida, ser diferente, de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade das pessoas. E quando ele fazia isso, as pessoas largavam tudo, o ser discípulo, largar tudo e se comprometer
com Deus. Então, largar tudo e ser discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus foram entender isso verdadeiramente na ressurreição, quando eles realmente caiu a ficha deles e eles se tornaram, a partir daquele momento, o Jesus andando sobre a terra. Olha que bonito! É essa transformação que nós temos que fazer também, ser esse Jesus andando sobre a terra, ser luz para as pessoas, ser sal, ser uma seta que indica o caminho. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Acho que eu falei muito. Então vamos refletir. Vocês vão agora colocando esses pontos e vamos voltando de acordo com o necessário. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Vai lá, Tina. Rose. Sempre eu. Você está aberto aí, ó. Você fica com o microfone aberto? É que eu estou lendo aqui. Bom, na semana passada, Jesus veio falar para nós que ele era a porta, né? Um bom pastor. Então, ele era a porta que abre o caminho para a vida, né? Aquela porta que nós vimos semana passada, hoje vem mostrar que abrindo essa porta tem um caminho para a vida. Achei muito bonito isso. É o paradoxo do Márcio, ele não está aí, tá? Então, o que me surpreendeu também é, na casa do meu pai, há muitas moradas. Jesus só podia ter dito isso. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou esperar por vocês lá. Ele poderia ter dito só isso, mas ele faz questão de dizer que se não fosse verdade, ele não teria dito isso pra gente. Bonito, né? Eu acho ele muito fiel, sabe? Sim, muito fiel nas suas coisas, muito autêntico, muito ele mesmo. E ainda ele fala assim aqui, que eu gostei demais. Ele fala assim, porque onde eu estiver, estejais também vós. Então ele faz muita questão da gente estar presente com ele. Então ele está preparando, né? Hoje ele está me preparando. Como ele preparou lá os apóstolos, hoje ele está me preparando. Olha, eu conto com você lá, né? Estou te preparando para você chegar lá. E ele fala mais coisas, ele vem falar aqui que eu sou capaz de fazer coisa melhor que ele fez. Então, sabe, ele me coloca assim numas coisas, numa situação que eu fico assim, meu Deus, eu ainda estou fraquinha, né? Eu estou só no começo do caminho. Eu abri a porta e saí para o caminho, mas eu estou só no comecinho do caminho. Será que eu seria capaz? Será que eu não ia fazer assim umas perguntas igual o Felipe fez, igual o Tomé fez, né? Assim, fico meia... Porque é muita coisa, é muito lindo, mas é muito comprometedor. Será que eu consigo? Então, olha, meus irmãos, eu estou só no comecinho do caminho. Mas eu estou gostando tanto que eu não quero perder esse caminho. É isso que ele também está querendo dizer para nós. Gente, não perde, não sai do caminho. Porque eu sou o caminho, eu sou a vida. Foi isso que eu vi hoje. Muito bom. Muito bem. Aí, quem mais? Aproveitem a oportunidade. Microfones abertos. Kelma, quer falar, Kelma? E daquela leitura, né, que estava na mensagem, e eu achei bonito, fala assim que ele deixa sempre pistas, né? Pistas para que a gente sempre encontre o caminho, né? Ele não nos quer perder, né? Ele sempre quer que a gente encontre o caminho, que a gente o encontre e que continue com ele. Então, que bom, né? Que bom que Jesus Cristo não desiste de nós, que ele nos quer no caminho, que ele
quer que conheçamos Ele, que sigamos Ele, e assim também que a gente conheça a Deus através dele. Muito bem. O importante é perceber os sinais, né? Sim. Conseguir perceber esses sinais que estão à nossa volta. Se interessar por eles, né? Muito bom. Conceição, quer comentar? Jesus veio nos alertando de novo, né? No evangelho passado ele era a porta, né? Agora ele está dizendo que ele é o caminho, né? Está nos dando pistas. Será que nós estamos percebendo essas pistas que está deixando para a gente seguir? E o caminho, verdade, é a vida. Será que a gente está percebendo? Está aí devagarzinho, está dando dica, né? Vai preparar um lugar para depois ir buscar os apóstolos, e nos buscar. Ele vai na frente, nós vamos seguir. Vai preparar um lugar e vai vir buscar a gente. Será que a gente vai estar preparado para ir com ele? O que eu estou fazendo por merecer? Ele voltar para me buscar? Muito bom. Claramente, né? Será que a gente está percebendo? Quem mais? Mário, quer falar, Mário? Vou botar você no meio hoje. Vou falar um pouquinho então, Luiz. É muita coisa para falar, mas que nem diz a Rose, a gente tem que pegar aí aquilo que mais nos toca, né? E fica claro que a chave chave de leitura aí é a questão do acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus chama-se, traduzindo em fé verdadeira. Acreditar piamente, né? É a fé verdadeira. Que é a dificuldade de todo cristão, é justamente lidar com essa fé verdadeira, porque a fé ela tem que vir do coração, da alma, do âmago da pessoa. Tem que vir de dentro de nós. Né? Essa é a verdadeira fé. Senão fica uma fé infantil, superficial, sem compromisso. É exatamente isso que Jesus vem dizer aí para os seus discípulos. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, é importante o exercício de nos colocarmos no lugar dos discípulos. Então, trazer esses ensinamentos para o nosso contexto e ver como nós estamos lidando com isso. Eu acho que a principal função da é exatamente esse questionamento de como nós estamos cristãos e cristãs. Então, a chave aí é acreditar em Jesus, traduzindo em ter fé verdadeira. Jesus, então, ele se coloca como um Deus vivo, né, encarnado, presente, um exemplo que nos deixa de como ser verdadeiramente seguidor dele, acreditando nele. Que vossos corações não se perturbem, ele vem falar. E se o coração não se perturbar é a dúvida. É a dúvida que todos nós temos. Em todo momento a gente tem sempre né? Mas será? Por mais cristãos que a gente seja, sempre tem lá, mas será que eu sou capaz? Que eu sou tão assim? Né? Porque Jesus coloca os discípulos num grau de igualdade, ou até superior a ele, quando ele fala que vocês podem fazer coisas maiores ainda. Está falando para a gente. Então, também é uma maneira de colocar a gente fora do comodismo, caminhar, né? Então, é que a gente tem que exercitar isso, esse acreditar em Jesus, ou seja, melhorar a nossa fé sempre, é um exercício permanente, constante, né? E a partir disso, então, é que se pode realizar as obras.
tomar a iniciativa de fazer as obras, fazer aquilo que Jesus fez, né? E veio ensinar a gente a fazer. Sobretudo a partir daqueles que o cercavam e que o seguiam de perto, que eram os discípulos. Então, nós temos aqui o exercício de desenvolver a fé, que é uma atividade permanente, diária. Desenvolver a nossa fé no mundo tribulado, sobretudo hoje que nós vivemos, né? Essa tribulação. E aqui, quando ele fala em realizar as obras, nada mais é do que viver o Evangelho. Simples assim, né? Porque parece uma coisa simples viver o Evangelho. Mas é difícil, né, Rosa? Então, quando ele fala assim, sim, de uma maneira bem pedagógica, acredito que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente colocando num contexto de caminho como mestre, traduzindo caminho como mestre. O mestre é aquele que ensina. A verdade seria a maneira de ensinar, o livro, vamos traduzir assim, o livro, a apostila, como fazer isso, a receita. Né? E a vida? A vida é a prática, é a vivência do amor. Pergunto a vocês, a cada um de vocês, essa pergunta que o Abujamra fazia no programa, que chamava Provocações, quando ele terminava a entrevista ele perguntava assim, me responda, o que é a vida? Essa é a pergunta. O que é a vida? Jesus está falando que ele é a vida. Então a vida é Jesus. Ele nos ensina a segui-lo, aquilo que ele nos ensinou. Então eu traduzo a vida como uma graça e uma oportunidade de nos realizarmos dentro do mundo criado por Deus, no qual ele nos coloca. Então eu penso que é isso, essa receita que Jesus está nos dando a partir daquilo. Não fique preocupado em descobrir e se conflitar consigo mesmo. Você vai entrar em depressão, vai ficar louco se ele tentar. Basta acreditar, basta ter fé e levar adiante, né, o caminho. Não é fácil, gente. Não é fácil. É para pensar. Esse evangelho de hoje é o que mais nos faz pensar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O mestre que nos dá a receita e nos dá o exemplo. Simples assim. Isso que o evangelho veio me dizer hoje. Não sei se diz mais ou menos a mesma coisa para vocês, mas acredito que cada um sente de uma forma, mas a princípio eu acredito que seja esse. Muito bem. Quer falar? Eu quero só falar bem pouquinho. Depois do Mário, né, fazer essa provocação toda, né, Mário? É assim, quando Jesus fala para os discípulos, né, ele fala para Filipe, né, quem me vê, vê o Pai, quem me vê, vê o Pai, né? Eu estou com você esse tempo todo e você me pergunta quem é o Pai. E para mim, Jesus falou assim, Cristina, quem vê você tem que me ver em você. E aí, quando você fez essa provocação, né, o que é a vida? E a vida é Jesus. Então, eu acho que a vida, né, é eu viver Jesus e o outro ver Jesus. E aí a provocação, né? Eu acho que a pergunta para mim é assim, será que os outros estão vendo Jesus em mim, né? Então, no batismo, né? Olha, Rose falou do compromisso, né, Rose? Da dificuldade, né? É isso, no batismo a gente recebeu o Espírito Santo e essa vida em Cristo. E como que eu vivo essa vida em Cristo, né? A ponto das pessoas verem Cristo em mim, né? Como o Luizinho sempre fala, né? De São Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, acho que é muito desafiador todo dia nós pensarmos que temos que viver Jesus a ponto de ser ele para o irmão, né? E aí? Como que eu estou sendo Jesus para o outro, né? As coisas que eu falo, que eu vejo, né, elas dão testemunho de Cristo, né?
Acho que às vezes a gente sempre fala assim, eu não sei qual de vocês que fala, né? Não sei se é Rose que fala, se Jesus, acho que é Rose, sim, que fala, né? Se Jesus estivesse fazendo no meu lugar, né? O que ele ia pensar ou fazer, né? E a gente tem que se perguntar sempre, né? Diante dos desafios que a gente tem na nossa vida, como que Jesus estaria agindo, né? E já que eu devo buscar, né? Me assemelhar a cada dia mais e mais, né? Me configurar com ele. Que para a gente isso é impossível, mas com a força do Espírito Santo em nós, né? Eu creio que ele realiza tudo isso, né? Que por nós não podemos, mas pela graça, né? Como o Mário falou, né? Pela graça de Deus a gente pode vencer, né? As nossas fraquezas, os nossos limites e permitir, né, que essa vida do Cristo, né, se realize plenamente na nossa caminhada, a ponto da gente realmente revelar, né, Jesus para o outro. E mais, né, eu acho que revelar Jesus é revelar também o Pai. Acho que o sonho de Deus é esse, né? Que todos sejamos né, com o Pai e que a gente possa viver essa comunhão, né? Então, acho que nosso desafio é permitir que Deus nos modele, vai nos lapidando e a ponto da gente ser Ele e realizar a obra dele, né, na nossa vida. Isso. Muito bem. Kénula, quer comentar, Kénula? Chegando agora, né, mas... Eu fiquei parada aqui nessa parte, né, que na sucessão, né, então, que o Pai está em Deus, né, Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Né? E é por isso que Jesus realiza as ações que ele realiza. E aí ele fala, se eu vivo em você, você também consegue realizar isso, né? Que a Rose falou. E aí a gente se pergunta, né? Felipe perguntou assim, mas mostra, né, o Pai, né? Então ele me questionou, né? Então a gente se pergunta, será que eu consigo, né, fazer algum milagre, né? E aí a gente lembra de quem já conseguiu, né? De quem já São Francisco, né? E tantos outros santos. E por acreditar em Deus, mais do que nós, né? Por ter uma caminhada santa, né? Mais dedicada, vamos dizer assim. Eles conseguiram, né? Tanto é que até hoje a gente fala deles, a gente fala dos milagres que eles operaram. Então isso mostra para mim que, por isso que a gente nesse risco, de que sim, é possível, né? Você vai conseguir também. Você também vai conseguir, que nem a Cristo falou, as pessoas vão ver Cristo em você. E a gente viu muitas vezes em São Francisco Cristo nele. E, né, na Madre Teresa e muitos outros, né? Assim, a gente vê, por exemplo, o Papa Francisco, outros papas, né? E a gente fala assim, nossa, né? Deus está ali, né? A gente percebe, a gente sente, né? Então, eu acho legal isso, né? Que Jesus falou pelos feitos que ele fez e depois ele fala pra gente e fala assim, ó, e a gente hoje, mas será que é verdade isso que ele tá falando? Sim, porque a gente vê, né, isso acontecendo desde então. Até assim, tá um pouquinho mais pra frente, mas no próximo versículo ele fala que ele vai dar tudo, né, que a gente pedir, o que a gente necessitar para realizar a missão, né, que é propagar o nome dele, né, que pros discípulos dele e para nós também. Então, o que vocês pedirem eu vou fazer, se for para propagar o meu nome. Achei bem legal essa parte, sim. É todo, né, o evangelho, mas tem um pouco nessa reflexão. Muito bom. Marcelo, quer comentar? Marcelo? Até o Nivaldo tá aí. Eu não vi o Nivaldo. Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Eu fiquei com essa parte que o Mário falou, né, de que não fique
assim, se questionando muito não, né? Senão entra em depressão, né? Enfim, apenas siga em frente, né? E essa questão de várias moradas, né? Talvez proporciona essa escolha nossa, né? Não, eu quero aquela morada, né? Como diria o Padre Messias, né? Eu quero aquela morada onde tem aquela pessoa, tal, né? Então é importante assim a gente ter a certeza, né? Ter a fé, né? De que a gente vai ter uma morada, né? E que isso está sendo preparado, se não por Jesus, provavelmente por Deus, mas sim por nós mesmos, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E a gente pode fazer coisas, que é escrito no Evangelho, maiores até do que Jesus fez, né? Então, essas duas situações me chamam bastante atenção, né? Acalme o seu coração, né? Vai ter uma morada para você, né? E não deixe a sua responsabilidade, né, de fazer coisas maiores, né? Não porque você vai ser maior, e sim porque é a sua missão, né? Enquanto cristão aqui, né? Enquanto pode disseminar a palavra de Deus aqui na Terra. Então, eu fiquei assim nessas duas partes do Evangelho aí me chamou a atenção hoje. O quanto a gente é responsável por continuar aí, né, a missão de Deus, enfim. E aí vai muito do nosso dia a dia, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, como as pessoas nos veem, né? A Cris colocou, como as pessoas nos veem e quais são as nossas atitudes, né? É isso. Muito bom. Marcelo, quer comentar, Marcelo? O que me chamou a atenção nesse texto foi Jesus, ele dá ânimo, né, para os discípulos, né? E achei bonito que a Rose falou, né, que está preparando um lugar para nós, para ele também. E ele fala também, né? Eu voltarei e levarei vocês comigo. Então, cabe a gente fazer a nossa parte, né? De continuar a obra que ele deixou aqui, né? Fazer o bem, né? Sempre procurar fazer o bem. E até ele falou, né? Vocês realizarão coisas maiores do que essa. E a gente tem exemplos na história da humanidade, né? De pessoas que fizeram grandes coisas, né? Vários exemplos aí, né? De Francisco de Assis, Madre Teresa. Então, cabe a gente seguir esses exemplos, né? E fazer a nossa parte também para ter esse encontro definitivo com ele. Tá bom. Senhor Arnaldo, quer comentar, senhor Arnaldo? Este Evangelho de São João tem um significado muito importante para a nossa vida. Ora, se Jesus
está no Pai, o Pai está em Jesus, ali está o próprio Deus. O próprio Pai está ali conversando. Por isso que ele diz, mas então eu estou sempre com vocês não me conhecem ainda. Interessante que uma vez me fizeram essa pergunta. Se eu conhecia Deus. O que eu posso responder? Se eu tiver certo, o senhor me aplaude. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Se eu estou olhando no espelho, eu estou vendo o quê? A minha imagem e semelhança. Então, é isso aí a minha resposta. Então, você está querendo que você é Deus? Não, eu não sou Deus. Eu sou uma criatura de Deus. Então, fica esse dilema. Mas o importante é crer. Crendo você, com certeza vai absorver em seu coração a posição em que Jesus se encontrava quando ele veio, se pôs ao nosso lugar. Sofrer por nós. Deus fez de nós a menina dos seus olhos. O amor de Deus para conosco é tão grande que não tem limite. Então, a importância é você crer. Você crendo, você vai fazer coisas melhores conforme ele narra no Santo Evangelho de São João. Você fazendo coisas melhores, não que você é um mago, um adivinho ou um cartomante. Isso aí é obra satânica. Está se referindo é obra de Deus, obra divina. E realmente fazemos coisas melhores. No caso, cremos que estamos no caminho conforme ele relata, ele nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, abandonar esse caminho. Abandonar esse caminho, eu estou me perdendo. É isso, meu irmão. Muito bem, Sr. Arnaldo. Aos cachorritos. Olha que bonitinho que eles fazem. Esse aí adora fazer esse uivo. Aí ele começa a uivar, os outros param. Então, o mais importante de tudo, né? Jesus falou assim: acreditar ao menos por causa das obras, né? Das obras que ele faz, né? Então, que as nossas obras, né? Ou seja, o nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos, né? O nosso testemunho possa esclarecer as pessoas, né? De quem é Jesus, né? E nós possamos ser essa luz. Quando eu falo de obras, não significa fazer muitas coisas, não, mas sim é viver Jesus no dia a dia, conseguir, né, nos dias de hoje, manter a paz nesse mundo que está tão perturbado, né, está em guerra, no trânsito. Hoje eu estava falando para a Cris, nossa, o trânsito hoje está horrível, as pessoas querem passar por cima, né, não respeitam, ficam buzinando, meu Deus do céu, é uma loucura, né? E você manter a paz em todos esses momentos é viver Jesus, né? É conseguir se isolar desse mundo e viver o reino de Deus aqui, nessa paz. Aí é complicado, viu? Então, se as pessoas conseguirem ver em nós esse Jesus presente na paz, daí sim, aí eles vão
conseguir fazer mudanças de vida. Agora, se nós estamos aqui tantos tempos falando disso, né, lendo o Evangelho, refletindo, e no nosso dia a dia não conseguir fazer, né, viver o nosso dia a dia nessa paz de Jesus, então as coisas estão complicadas, porque se os outros lá fora não conseguiram ter tudo isso, como é que eles vão se fazer então, né? Não é verdade? É muito, muito complicado. Hoje eu fui numa loja e uma mocinha falou, se eu for celebrar na terça-feira, falei, eu não pude ir, eu gosto de ir na terça-feira. Ela só vai na terça-feira. Eu falei, poxa vida, é bonito ver essas pessoas, né, buscando a igreja, buscando, né, Jesus, tentando viver, né, sai do serviço, vai lá. Quantas pessoas no meio-dia, né, meio-dia e 15, né, que sai do trabalho, da hora de almoço, e vai lá na igreja. Você vê eles chegando, saindo, né? Então é esse procurar Jesus que tem que ser contínuo na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Então podemos encerrar. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Eu agradeço de coração a presença deles no nosso meio, que se manifestou através de cada um de nós. Então nós nada fizemos, mas Ele fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sem que me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Pense em alguém que vocês conhecem, está precisando dessa bênção de Deus, ou uma família, alguém que já partiu, né? Levem essa bênção para eles, né? Com a certeza de que Deus vai tocar a cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.